sou Maíra Palmeira, professora de História, e a gente vai continuar a ver aqui sobre as revoluções liberais na França. Bom, só pra gente se situar, onde é que a gente está? Você tem, quando Napoleão é derrotado, tenta se restaurar a monarquia, né? Se restaura. E aí o que tem que acontecer? Tentam fazer com que aqueles privilégios que os nobres tinham na França pré-revolucionária volte. Você tem Carlos X tentando fazer uma série de medidas, né, absolutistas, impondo pagamento de impostos, impondo uma série de medidas que a população se revolta, faz barricada, entra em confronto contra o exército real, ganha e tem que abdicar do trono Carlos X. Então, o que acontece? A alta burguesia, que não havia participado da luta, aproveitou-se da ocasião para colocar no trono da França Luís Felipe. Então, assim, a alta burguesia, né, que não foi ela que botou a cara, que foi lá pro meio da rua lutar na barricada, aproveitou esse momento de instabilidade política para botar um representante que fosse favorável aos seus interesses, né? E quem é o Luís Felipe? Ele é um nobre da família Bourbon de Orleans e ele aceitou governar obedecendo à Constituição. Então, assim, é alguém que vai governar obedecendo à Constituição que vai favorecer a burguesia. Esse novo governo foi definido como uma monarquia liberal burguesa e o rei intitulado Rei Burguês. Então, Luís Felipe foi conhecido como um rei burguês. Por quê? Porque ele estava ali governando na figura de rei, mas atendendo aos interesses da burguesia e obedecendo à Constituição. E aí formaram-se dois grupos de oposição à monarquia burguesa, ambos descontentes com a política de Luís Felipe. Então você tem de um lado a ala moderada da burguesia que pleiteava reformas liberais. E você tem também um grupo republicano formado por pequenos burgueses, artesãos e operários. Então você vê o quê? Você tem de um lado aqueles que queriam reformas liberais mais profundas, né, que não queria apenas uma monarquia, que for, né, um rei burguês, mas queria o liberalismo, queria que de fato uma reforma liberal fosse feita. E você tem aquele grupo, né, que não, eu não quero monarquia de jeito nenhum, eu quero um governo republicano. Então você tinha essas duas alas descontentes com o governo do Luís Felipe. E aí, em 1947, acontece uma séria crise econômica. Aumentam problemas sociais e o descontentamento das camadas mais pobres da população. Então você já não tinha um cenário em que estava todo mundo super feliz, super satisfeito. Só que aí piora. Por quê? Quando entra em séria crise econômica, quando mexe no dinheiro, quando mexe no bolso, aí mesmo que todo mundo fica descontente, né? E aí as camadas mais pobres da população, que são aquelas que mais sofrem, né, com esses impactos, ficam descontentes. E aí esses grupos de oposição ao governo, que a gente viu que tinham dois, né, utilizam esse clima de revolta social como pretexto para forçar reformas políticas. Então, tanto esse grupo que queria uma reforma liberal, como aquele grupo que queria, né, um governo republicano, que queria mudanças mais profundas ainda, fazem força para, né, utilizando esse clima de revolta social propiciado pela séria crise econômica, queriam forçar reformas políticas. O rei foge. E aí, em 24 de fevereiro de 1848, é estabelecida a Segunda República Francesa, como se fosse ali um período então republicano novo daquele que já tinha acontecido. A burguesia, bem organizada, tomou a frente desse novo governo e com uma série de manobras políticas afastou os líderes populares do poder. Então o que acontece? Você tinha, nesse momento, que precisava de alguém para se revoltar, para lutar, todo mundo é bem-vindo, né? Então, quanto mais, melhor. Só que quando o objetivo final é alcançado, quando de fato você consegue que o rei saia, a burguesia não interessa mais as camadas populares.
Sentindo-se lesada, a população volta às ruas e a guerra recomeça. Então a burguesia tenta tirar o povo dessa jogada, mas o povo não aceita, volta para as ruas. E aí as tropas do governo sufocam a revolta, prendendo, exilando e matando milhares de franceses. Nessa, o povo se deu mal, né? Então o povo que o tempo inteiro ficou ajudando nesse processo, né, de mudanças, de reforma, quando de fato o objetivo é alcançar da burguesia, tira eles do jogo. Essa revolução de 1848 repercutiu em várias partes da Europa, criando uma onda revolucionária de caráter liberal, conhecida como Primavera dos Povos. Ocorreram revoluções no Império Austríaco, nos reinos alemães e nas cidades italianas. Então você vê que quando a gente fala em revoluções liberais, a gente está falando de uma série de movimentos que aconteceram não só em um ou dois países, mas que foram o germe para que outros lugares também tentassem instaurar uma nova coisa, né? É o que a gente chama de Primavera dos Povos. Foi tendo como início a Revolução de 1848. Esse conflito, né, de 1848, a Primavera dos Povos, ela tem um significado muito além daquela movimentação mesmo política. Porque começa a surgir no cenário mundial um novo ator que vai se impor com força, que é o operariado. As classes ricas assustaram-se com essa nova força de oposição, mais bem organizada que o campesinato, e o que era fundamental, concentrado em grande número nas cidades onde a industrialização crescia. Então, antes, quem era a força de oposição, né, ao governo? Tinha o campesinato, só que assim, eles não viviam nas cidades, então a pressão era muito menor, e outros não eram tão bem organizados. Agora não, você tem um operariado muito mais organizado. Na França, o temor burguês resultou no retorno de um imperador ao poder. Gente, olha como a história da França toda hora vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você vê que a burguesia fez de tudo, né? Pegou o clima de descontentamento, fez com que o rei, né, saísse e botou uma outra pessoa, tomou a frente do poder. Só que quando o povo, né, quando o operariado que surgiu organizado ali nas cidades, fazendo pressão, começou de certa forma a incomodar, a botar medo, o que eles preferiram para manter os privilégios que já tinham? Retorno de um imperador. E aí volta Luiz Napoleão Bonaparte, esse mesmo. Não o Bonaparte lá antigo, aquele dali, gente, já foi, já morreu. Esse daqui é sobrinho do Bonaparte famoso, tá? Ele deu um golpe de estado, assim como seu tio, em 1851 e autoproclamou-se imperador em 1852. Novamente, na França não existe uma república, né? Você tem um imperador. E aí o Luiz Napoleão, ou Napoleão III, ele tenta reeditar a política imperialista desenvolvida por seu tio, envolvendo a França em uma série de conflitos desastrosos. Então assim, o sobrinho de Napoleão, ele entra no poder, dá um golpe assim como seu tio, e assim como seu tio quer aquela política, né, de expansão, aquela política de você conseguir dominar territórios, que Bonaparte tentou. E tem uma frase, né, do Marx, onde ele escreve sobre o Luiz Bonaparte, né, chamado 18 Brumário, do Karl Marx, que ele fala o seguinte: a história se repete duas vezes, uma como tragédia e a segunda como farsa. Então assim, aqui quando fala do sobrinho dele, é uma farsa. Na verdade, ele não tem o mesmo talento político, ele não tem o mesmo poder de articulação que o seu tio tinha. Então ele vai entrar com a França numa série de conflitos que são desastrosos para ela. A derrota francesa na guerra franco-prussiana, foi em 70 a 71, resultou na perda da região da Alsácia-Lorena para os alemães. Colocou fim a mais um império francês. Foi então proclamada a Terceira República Francesa. Então você vê que na França teve 30
e 48, né? Nesse momento sempre de entra uma monarquia e aí o povo e a burguesia tenta continuar com os avanços liberais, depois esse vai e volta, que acontece o quê? Tem a Primavera dos Povos, mas aí você tem Bonaparte chegando no poder, botando a França numa série de conflitos em que perde. Numa dessas ela perde a Alsácia-Lorena. E isso é muito importante, gente, você tendo em vista que um dos motivos da Primeira Guerra Mundial foi essa região da Alsácia-Lorena perdida aqui por Luiz Bonaparte. Vamos ficando por aqui. Tchau!